Tenho 72 anos. E eu cometi o erro que custou minha paz. Saí da minha casa para morar com minha filha. Quando meu genro gritou na frente de 30 pessoas que meus R$180 mil tinham sumido, que o investimento deu errado, que eu estava ali por favor da família, eu ainda não sabia a verdade. Esse dinheiro nunca foi investido. Foi usado para comprar uma sala comercial, em nome deles. E quando encontrei o caderno onde ele anotou "Problema resolvido", entendi. Não foi erro. Foi roubo. Pega teu café, senta aí e vem comigo até o final dessa história. Porque o que eu aprendi pode te poupar da dor que eu senti. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e deixa teu like. Essa história precisa chegar em quem ainda tá em tempo de não cometer o mesmo erro que eu. Meu nome é Helena Cardoso. Tenho 72 anos. Fui enfermeira por 38 anos. A área da piscina estava cheia naquela tarde de junho. Era aniversário de 15 anos do meu neto Lucas. E tinha gente por todo lado. Amigos dele da escola, a família toda, vizinhos. O churrasco estava no ponto, a música tocando, todo mundo rindo. Eu estava feliz. Fazia 6 meses que tinha ido morar com minha filha Camila e meu genro Fábio em Valinhos. Apesar de ainda estar no quarto de hóspedes, esperando a construção do meu chalé no fundo do terreno, eu me sentia parte daquela família. Útil. Presente. Foi quando perguntei sobre o chalé, ali na frente de todo mundo, que o inferno se abriu. Fábio estava perto da churrasqueira, cerveja na mão. Quando me ouviu perguntar, ele parou. Largou a cerveja na mesa com força. "Helena, pelo amor de Deus!" A voz dele ecoou pela área inteira. A música continuava tocando, mas as conversas pararam. Todo mundo olhou. Os 80 mil já foram gastos há tempos com reformas urgentes aqui na casa. Senti meu rosto esquentar. Reformas? Que reformas? A casa estava exatamente igual a 6 meses atrás. E aqueles 100 mil? O investimento deu errado, perdemos tudo no mercado. Meu coração disparou. Perdemos? Tudo? A senhora está aqui porque somos família, mas pare de cobrar. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Ouvi um soluço baixinho. A Marina, minha neta de 12 anos, estava chorando. O Lucas desligou a música. Os amigos dele começaram a sair, constrangidos. Os pais do Fábio levantaram e foram embora sem dizer palavra. A irmã da Camila olhou para mim com pena e saiu também. E a Camila? Minha filha? Aquela que eu carreguei no colo, que eu criei, que eu paguei faculdade? Ela estava olhando para o chão, mexendo no copo. Não levantou os olhos. Não disse uma palavra. Não me defendeu. Atravessei aquela área com as pernas tremendo. Cada passo parecia impossível. Senti todos os olhares em cima de mim. Pena, constrangimento, vergonha alheia. Entrei no quarto de hóspedes. Tranquei a porta. Sentei na cama. 180 mil reais. 80 mil para o chalé que nunca começou a ser construído. 100 mil para investimento que sumiu completamente. Em 6 meses? Não fazia sentido. Nada disso fazia sentido. Olhei em volta daquele quarto. Pequeno. Paredes brancas e vazias. Não era meu. Nada ali era meu. Eu tinha vendido minha casa. Minha casa de 3 quartos no Taquaral. A casa que eu e o José compramos em 87. Onde criei minha filha. Onde vivi minha vida inteira. E agora eu estava ali, num quarto de hóspedes. Dependendo. Humilhada. Roubada? Lá fora, ouvi a festa retomando aos poucos. Risadas forçadas. Alguém ligou a música de novo. A vida continuando como se nada tivesse acontecido. Como se eu não existisse. Mas eu existia. E alguma coisa estava muito, muito errada. Porque eu não tinha sido sempre essa mulher pequena e humilhada. Eu tinha sido Helena Cardoso,
enfermeira do Hospital Municipal de Campinas por 38 anos. Eu tinha cuidado de centenas de pacientes, salvado vidas, comandado plantões inteiros, comprado minha própria casa. Mas naquele momento, sentada naquela cama, eu não sabia mais quem eu era. Só sabia uma coisa: eu tinha cometido um erro enorme, e precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Deixa eu te contar quem eu era antes disso tudo. Porque, para entender onde cheguei, você precisa saber de onde vim. Conheci o José em 1976. Eu tinha 23 anos. Trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal. Ele era técnico em radiologia. Nos conhecemos no corredor do segundo andar. Ele carregando chapas de raio-x, eu empurrando uma maca. Casamos no ano seguinte. Cerimônia simples na igreja do bairro. Meu vestido era emprestado da minha prima, mas estava limpo e bonito. José usava o terno que tinha comprado para o casamento do irmão. A gente não tinha dinheiro, mas tinha planos. A Camila nasceu em 79. Parto complicado. Quase 20 horas de trabalho de parto. Mas quando coloquei minha filha nos braços, jurei que ela teria tudo que eu não tive. Educação, oportunidades, futuro. E teve. Eu trabalhava em turnos dobrados. Plantão de 12 horas, folga, outro plantão de 12. José também. A gente se revezava para cuidar da Camila. Quando eu estava no hospital, ele ficava com ela. Quando ele estava trabalhando, eu cuidava. Foi duro. Muito duro. Teve noite que eu voltava do plantão com os pés inchados de tanto ficar em pé. E ainda tinha que dar banho na Camila, fazer comida, lavar roupa. Teve dia que eu caía na cama e chorava de cansaço. Mas era por ela. Por nós. Em 87 conseguimos comprar a casa. Terreno de 250 metros quadrados. Casa de alvenaria com 3 quartos no Taquaral. Demos entrada com tudo que tínhamos juntado em 10 anos de casamento. E financiamos o resto em 20 anos. Eu nunca vou esquecer o dia que recebemos as chaves. José me pegou no colo e me carregou pela porta. A Camila, com 8 anos, correu pela casa inteira gritando de felicidade. Aquela era nossa conquista, fruto do nosso suor. Cada móvel foi comprado aos poucos. A mesa da cozinha, o sofá da sala, as camas dos quartos. Nada era novo. Quase tudo era de segunda mão ou em prestações longas. Mas era nosso. A Camila cresceu naquela casa. Estudou em escola pública, mas sempre com material completo, uniforme limpo, lanche na mochila. Quando quis fazer cursinho para o vestibular, eu peguei plantões extras. Quando passou em pedagogia na PUC Campinas, eu e José dividimos as mensalidades. Valeu cada centavo. Ela se formou em 2001. Eu chorei na formatura. Minha filha, pedagoga. A primeira da família com diploma universitário. Foi no emprego dela, numa escola particular, que ela conheceu o Fábio. Ele era pai de um aluno, recém-separado, gerente de vendas de uma empresa de tecnologia. Começaram a namorar. Ele era educado, atencioso. Sempre me tratou bem. Casaram em 2005. Cerimônia bonita. Eu e José pagamos parte da festa. Era nossa única filha. Queríamos que fosse especial. Os netos vieram nos anos seguintes. Lucas em 2009. Marina em 2012. Pedro em 2016. Eu era a avó presente. Quando a Camila precisava, eu ficava com as crianças. Final de semana, férias, feriado. Levava eles no parque. Fazia as comidas que eles gostavam. Ensinei o Lucas a andar de bicicleta. Penteei o cabelo da Marina para a primeira apresentação de dança. Segurei o Pedro no colo horas a fio quando ele era bebê e não parava de chorar. Mas eu sempre voltava para minha casa. Minha casa no Taquaral, meu espaço, minha independência. José se aposentou em 2015. Finalmente íamos ter tempo juntos.
planejar viagens, conhecer o Nordeste que ele sempre quis visitar, aproveitar os anos de descanso que merecíamos. Só que em 2019, numa manhã de domingo, José caiu no banheiro. AVC. Massivo. Socorri ele. Chamei a ambulância. Fiz tudo o que aprendi em 30 anos de enfermagem. Mas não adiantou. Ele morreu no hospital, 3 dias depois, sem ter acordado. Eu tinha 66 anos. José, 69. A gente ia finalmente descansar, viajar, viver. E de repente ele se foi. Voltei para casa vazia. 60 metros quadrados de silêncio. O lado dele da cama, vazio. A cadeira dele na mesa, vazia. O chinelo dele na porta, parado. Chorei. Chorei muito. Mas continuei. Porque era o que eu sabia fazer. Continuar. Vivi sozinha por 4 anos. Tinha minha rotina. Acordava cedo, tomava café, fazia caminhada no parque, participava de um grupo de terceira idade na igreja. Encontrava com antigas colegas do hospital para jogar baralho uma vez por semana. Cuidava da minha casa, do meu jardim, das minhas plantas. Tinha solidão? Tinha. Saudade do José? Todo dia. Mas eu estava bem. Estava conseguindo. A Camila visitava todo domingo com os netos. A gente almoçava junto. Conversava. Ria. Era bom. Até que começou a mudança. Foi no começo de 2023. A Camila começou a falar mais sobre mim morar sozinha. Mãe, essa casa não tá muito grande para a senhora? Mãe, o bairro não tá perigoso? Mãe, a gente tem tanto espaço lá em casa. A senhora podia vir morar com a gente. No começo eu ignorava. Agradecia a preocupação, mas dizia que estava bem, que gostava da minha casa, da minha independência. Mas ela insistia. E o Fábio também. Sogra, seria ótimo ter a senhora mais perto. Os meninos adoram a senhora. A gente podia até construir um chalezinho no fundo do terreno, todo independente, com privacidade. Eu sempre dizia não. Sempre achava uma desculpa. Até outubro de 2023. Eu estava voltando da padaria, 3 horas da tarde. Abri o portão da casa. Um homem de moto parou na minha frente, outro atrás. A bolsa, senhora, rápido! Entreguei. Carteira, documentos, celular, tudo dentro. Eles foram embora em segundos. Não me machucaram. Não levaram muito. Mas eu fiquei apavorada. Entrei em casa tremendo. Liguei para a Camila do telefone fixo, chorando. Ela e o Fábio chegaram em meia hora. Me abraçaram, me acalmaram. E aí começou a pressão de verdade. Viu, mãe? Viu o perigo? E se fosse pior? E se eles entrassem na casa? Mãe, pelo amor de Deus, vem morar com a gente. A gente não aguenta mais essa preocupação. Os netos também entraram na campanha. Vovó, vem morar com a gente. A gente quer você pertinho. Fui ficando cansada. Cansada de resistir. Cansada de ficar sozinha. Cansada do medo. E então pensei, por que não? É minha filha, meus netos, minha família. O Fábio sempre foi bom comigo. Talvez seja a hora de aceitar ajuda, de não ficar mais sozinha. Em dezembro de 2023, eu cedi. Coloquei a casa à venda. Um casal de médicos se interessou. Pagou 530 mil à vista. Assinei a escritura numa manhã fria de dezembro. Saí do cartório com um cheque na mão e um aperto no peito. Depositei 350 mil numa aplicação de renda fixa. Para emergências, eu disse para o gerente. Para nunca mais depender de ninguém. E separei 180 mil para levar para a casa da Camila. 80 mil para construir o chalé no fundo. 100 mil para o Fábio investir e gerar renda para mim. Ele entendia de mercado financeiro. Trabalhava com isso. Eu confiei. Na última noite na minha casa, sentei na varanda. Olhei o jardim que eu tinha cuidado por 36 anos. As roseiras que eu plantei. A jabuticabeira que dava frutos todo ano. Chorei. Sozinha.
no escuro. Mas no dia seguinte, sequei as lágrimas, peguei minhas malas e fui. Porque eu achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava escolhendo família, escolhendo não ficar sozinha, escolhendo segurança. Eu não sabia que estava entregando tudo. Minha casa, minha liberdade, meu futuro. Não sabia que aquele era o começo do meu maior erro. Os primeiros 3 meses em Valinhos foram aceitáveis. Eu tinha o quarto de hóspedes, pequeno, mas arrumadinho. Cama de casal, guarda-roupa embutido, banheiro do corredor. Fábio disse que era temporário, só até construírem o chalé no fundo do terreno. De manhã eu acordava cedo, como sempre. Fazia café para todo mundo. Preparava lanche para os 3 netos. Ajudava o Pedro, o mais novo com 8 anos, a achar o material da escola. Levava ele e a Marina na escola de manhã. O Lucas ia de ônibus para o colégio. A Camila saía correndo para fora da escola onde trabalhava. O Fábio para pela empresa dele. Eu ficava em casa. No começo eles agradeciam. Obrigada, mãe, você ajuda tanto. Que bom ter a senhora aqui, sogra. Mas foi mudando. Devagar. Começou em abril. Fazia 4 meses que eu tinha me mudado. A Camila começou a reclamar de pequenas coisas. Mãe, não precisa deixar o Pedro ver televisão antes do almoço. Mãe, a Marina não pode comer doce todo dia. Mãe, deixa eu educar meus filhos do meu jeito. Eu tentava agradar. Fazia do jeito que ela queria. Mas sempre tinha algo errado. Aí começou a deixar louça na pia. Muita louça. Mãe, já que a senhora está em casa mesmo, não é? Tom leve. Quase brincadeira. Mas não era. Eu lavava. As roupas também começaram a aparecer. Pilhas de roupa para passar. A senhora passa tão bem, mãe. E eu chego tão cansada do trabalho. Eu passava. Os netos começaram a ficar mais distantes. Principalmente o Lucas e a Marina. Quando eu tentava conversar, eles saíam. Quando eu oferecia ajuda com lição, diziam que não precisavam. O Pedro, ainda pequeno, ainda vinha. Mas os outros 2, percebi depois. A Camila estava falando para eles não incomodarem a vovó. Mas não era para não me incomodar. Era para me isolar. Em maio perguntei sobre o chalé. Quando vão começar a construção? Já faz 5 meses. Fábio desconversou. Estamos esperando uns orçamentos, sogra. Construção tá cara. A gente quer fazer direito. E o investimento dos 100 mil? Tá rendendo? Tá sim, tá indo bem. Depois eu mostro os extratos para a sua senhora. Mas nunca mostrou. Comecei a me sentir desconfortável, vigiada, julgada. Tudo que eu fazia estava errado. A comida tinha muito sal, ou pouco sal. A roupa não estava bem passada. O chão não estava bem limpo. As refeições viraram tortura. Eu sentava à mesa e ficava em silêncio. Se falava alguma coisa sobre meu dia, ninguém respondia. A Camila mexia no celular. O Fábio assistia televisão enquanto comia. Os meninos conversavam entre eles, me ignorando. Eu estava virando invisível. Junho chegou trazendo o aniversário do Lucas. 15 anos. Festa grande. A Camila avisou. Mãe, vai ter muita gente. Amigos do Lucas, família, vizinhos. Uns 30, 40. A senhora não precisa fazer nada, só aproveitar. Eu fiquei feliz. Pensei, vou fazer o bolo de chocolate que ele adora. Mostrar que ainda sou útil, que ainda tenho meu lugar aqui. Acordei cedo naquele sábado. Fui no supermercado, comprei os ingredientes com meu dinheiro. Fiz o bolo com todo cuidado. 3 camadas. Recheio cremoso. Cobertura lisa e brilhante. Quando o Lucas viu pela manhã, ele sorriu. Valeu, vó. Mas foi só isso. Sem abraço. Sem conversa. Ele saiu para ajudar o pai a arrumar a área da piscina. A festa começou à tarde. Muita gente. Música alta. Churrasco. Piscina cheia de adolescentes. Eu estava ali, tentando fazer parte. Conversando com uns e outros.
tentando me sentir incluída. Foi quando vi que nada tinha mudado na casa. Absolutamente nada. Nem pintura, nem reforma, nem começo de construção no fundo. Nada. 80 mil reais em reformas urgentes? Onde? Fui até onde estava o Fábio, perto da churrasqueira, cercado de gente. Não pensei, só perguntei. Fábio, quando vai começar a construção do chalé? Já faz 6 meses. Ele parou de virar a carne. Olhou para mim, a cerveja na outra mão. Helena, a gente já conversou sobre isso. Mas é que eu não entendo. Já faz tanto tempo. Foi quando ele explodiu. Helena, pelo amor de Deus! Todo mundo parou. A música continuava, mas as conversas morreram. Senti todos os olhos em mim. Os 80 mil já foram gastos há tempos com reformas urgentes aqui na casa. Reformas? Que reformas? Onde? E aqueles 100 mil? O investimento deu errado, perdemos tudo no mercado. Meu coração disparou. Perdemos. Tudo. A senhora está aqui porque somos família, mas pare de cobrar. As palavras caíram em cima de mim como pedras, uma por uma, pesadas, esmagando. Família. Cobrar. Como se eu estivesse pedindo favor. Como se não fosse meu dinheiro. Olhei em volta. Os pais do Fábio já estavam saindo pela lateral da casa, sem olhar para trás. A Renata, irmã da Camila, me olhava com pena, mas não disse nada. Os vizinhos fingiam não ter ouvido, voltando para conversas forçadas. A Marina estava chorando, sentada na beirada da piscina. O Lucas tinha desligado a música. Os amigos dele estavam indo embora, constrangidos. E a Camila? Olhei para minha filha. Aquela que eu carreguei no colo por 9 meses e mais 3 anos depois. Aquela por quem eu trabalhei em turnos dobrados. Aquela que eu paguei faculdade inteira. Ela estava parada perto da mesa de bebidas, olhando para o chão, mexendo no copo de suco, os ombros tensos. Não levantou os olhos para mim. Não disse uma palavra. Não me defendeu. Atravessei aquela área da piscina. 30 pessoas me olhando. Silêncio absoluto. Só a água da piscina batendo na borda. Só o vento nas árvores. Cada passo era uma humilhação. Cada olhar era uma punhalada. Entrei na casa. Fui para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta. Sentei na cama e desabei. Chorei. Soluços que saíam do fundo do peito. Aquele lugar onde a gente guarda as dores que não têm nome. Lá fora, ouvi vozes abafadas. Alguém pedindo desculpas aos convidados. A música voltando, mais baixa. A festa continuando. A vida seguindo. Como se eu não existisse. Como se eu não importasse. Peguei meu celular. Pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Minhas amigas? Ia dizer o quê? Que tinha sido humilhada pelo genro na frente de 30 pessoas? Que tinha perdido 180 mil reais? A vergonha era grande demais. Olhei em volta do quarto. Aquele espaço que não era meu. Aquela casa que não era minha. Aquela vida que não era minha. O que eu tinha feito? Peguei um caderninho que eu sempre carregava. Hábito de enfermeira. Anotar tudo. Sempre anotei tudo. Comecei a fazer contas. 6 meses morando ali. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 80 mil para reformas. Que reformas? A casa estava exatamente igual. Pinturas? Não. Pisos? Não. Banheiros? Não. Telhado? Não. Cadê os 80 mil? E os 100 mil do investimento? Sumiu tudo? Tudo mesmo? Nem um centavo sobrou? As contas não fechavam. Não fechavam de jeito nenhum. Levantei. Fui até a janela. Olhei para o fundo do terreno. Aquele espaço enorme onde seria construído meu chalé. Meu espaço independente. Minha privacidade. Não tinha nem sinal de obra. Nem marca de cal no chão. Nem entulho. Nem nada. Voltei para a cama. Deitei. E pela primeira vez, a verdade começou a aparecer. Devagar. Dolorosa. Inevitável. Eu tinha sido enganada. Mas ainda não sabia o quanto.
Não saí do quarto pelo resto daquele dia. Ouvi a festa terminando, os convidados indo embora, carros saindo, silêncio voltando aos poucos. Ninguém bateu na minha porta. Ninguém veio perguntar se eu estava bem. Ninguém veio pedir desculpas. Quando escureceu, ouvi a movimentação da casa. Camila colocando os meninos para dormir. Fábio trancando as portas. A televisão da sala ligada por um tempo. Depois, silêncio. Fiquei deitada, olhando para o teto, sem dormir, pensando. Em 38 anos de enfermagem, eu tinha visto muita coisa. Gente morrendo, gente sofrendo, famílias se despedaçando. Mas sempre eram os outros. Sempre eram histórias que eu ouvia, consolava, mas não vivia. Agora era eu. Eu era a história triste. Eu era a mulher humilhada. Eu era a idiota que acreditou. Quando amanheceu, continuei no quarto. Ouvi a rotina matinal. Camila gritando com os meninos para se aprontarem. Fábio saindo para trabalhar. As crianças indo para a escola. A casa ficando em silêncio. Ninguém bateu na porta. A fome apertou no meio da manhã. Abri a porta devagar. A casa estava vazia. Fui até a cozinha. Tinha uns restos do churrasco de ontem na geladeira. Esquentei um pouco. Comi ali mesmo, em pé, rápido. Voltei pro quarto. Os dias seguintes foram iguais. Eu só saía quando não tinha ninguém. Banheiro. Um copo d'água. Alguma coisa para comer. Evitava cruzar com qualquer um. Camila não falava comigo. Simplesmente me ignorava. Passava por mim como se eu fosse móvel. Menos que móvel. Móvel a gente ainda tira o pó. Fábio também não. No começo ele ao menos parecia desconfortável. Olhava para o lado quando me via. Mas depois de uns dias, nem isso. Eu tinha deixado de existir para ele. Os netos, sumidos. O Pedro ainda aparecia às vezes, meio sem jeito, perguntando se eu estava bem. Mas quando a Camila via, chamava ele. Pedro, vem aqui e deixa a vovó descansar. Uma semana depois daquele dia terrível, acordei com uma dor no peito. Não era física. Era pior. Era vazio. Era ausência de tudo. Fui até o banheiro. Olhei no espelho. Não me reconheci. A mulher no espelho tinha cabelo branco desgrenhado, sem corte há meses. Olheiras fundas, roxas, pele pálida. Os olhos estavam mortos. Quem era aquela? Não era Helena Cardoso. Não era a enfermeira que salvava vidas. Não era a mulher que criou uma filha sozinha enquanto o marido trabalhava. Não era a mulher que comprou casa própria. Não era a mulher que comandava plantões inteiros no hospital. Aquela era uma sombra, um resto, alguém descartado. Como eu deixei isso acontecer? Voltei pro quarto. Peguei o caderninho. Comecei a escrever. Tudo. Cada detalhe desde que cheguei. As mudanças sutis, os comentários, a exclusão, a humilhação, as contas que não fechavam. 80 mil em reformas. Cadê? 100 mil em investimento. Sumiu tudo? Não fazia sentido. Pensei em confrontar eles, exigir explicações, exigir provas. Mas e se eles me mandassem embora? Eu ia para onde? Minha casa tinha sido vendida. O dinheiro... Bem, 350 mil eu ainda tinha na aplicação. Mas e o resto? E os 180 mil? O medo paralisava. Mais uma semana passou. Junho virando julho. Eu estava sumindo, murchando, desaparecendo aos poucos. Até que numa tarde meu celular tocou. Número conhecido. Beatriz. Doutora Beatriz. Antiga colega do hospital. A gente trabalhou junto por 15 anos. Ela tinha se aposentado 3 anos antes de mim. Casou de novo com um auditor financeiro. Morava bem. Atendi com a voz fraca. Helena? Helena, é você? Oi, Bia. Meu Deus, que voz é essa? Você está bem? Não respondi. Não sabia se estava. Helena, eu liguei porque... Bem, eu soube através de conhecidos que você foi morar com a Camila.
É verdade? É. E que você vendeu sua casa? Vendi. Silêncio do outro lado. Depois, Helena, eu preciso te ver. Pessoalmente. Pode ser? Algo no tom de voz dela me alertou. Preocupação. Urgência. Pode, quando? Hoje, agora. Tem um café ali perto do shopping Iguatemi. Você consegue ir? Consigo. Meia hora. Te espero lá. Desliguei. Meu coração batia mais rápido. Tomei banho rápido. Coloquei roupa limpa. Prendi o cabelo. Olhei no espelho de novo. Ainda horrível, mas apresentável. Saí de casa sem avisar ninguém. Não tinha ninguém para avisar mesmo. Peguei um Uber. O motorista tentou puxar conversa, mas eu não respondi. O café era pequeno, aconchegante. Cheguei primeiro. Sentei numa mesa no canto. Pedi só água. Beatriz chegou 10 minutos depois. Cabelo curto e grisalho bem cortado. Roupa elegante. Ela me viu e veio direto. Me abraçou, forte, longo. Foi o primeiro abraço que eu recebi em semanas. Quase desabei ali. Sentamos. Helena, você está péssima. Eu sei. O que está acontecendo? E aí eu contei. Tudo. A venda da casa. Os 180 mil. A promessa do chalé que nunca foi construído. O investimento que sumiu. A humilhação no aniversário. O isolamento. Tudo. Beatriz me ouviu em silêncio. O rosto dela ficando cada vez mais tenso. Quando terminei, ela ficou quieta por uns segundos. Depois... Helena, meu marido é auditor financeiro. Ele tem contatos em cartórios, bancos, registros públicos. Eu posso pedir para ele investigar discretamente? Meu coração disparou. Investigar o quê? Para onde foi seu dinheiro? Se realmente houve reforma. Se realmente houve investimento. A verdade, Helena. Você precisa saber a verdade. Olhei para ela. Minha amiga. Alguém que se importava. Faz isso, por favor. Pode deixar. Mas, Helena... Ela segurou minha mão. Você precisa se preparar. Porque se meu marido encontrar o que eu acho que ele vai encontrar, não vai ser fácil. Eu já sei que não vai ser fácil, Bia. Nada tem sido fácil. Ela assentiu. Me abraçou de novo. Pagou os cafés. Foi embora prometendo ligar logo. Voltei para casa. Aquela casa que não era minha. Entrei. Ninguém tinha percebido que eu saí. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu tinha dado o primeiro passo. Pequeno, assustado. Mais um passo. Em direção à verdade. 3 semanas se passaram. 3 semanas de espera. De ansiedade. De medo do que ia descobrir. Continuei naquela rotina fantasma. Saindo do quarto só quando necessário. Evitando todo mundo. Comendo migalhas. Existindo sem viver. Mas agora tinha algo diferente. Uma fagulha. Pequena. Mas ali. Esperança? Não sei se era isso. Talvez fosse só raiva começando a despertar. Passava as tardes no quarto escrevendo no caderninho. Anotando tudo. Datas. Valores. Promessas que fizeram. Mentiras que contaram. Organizando. Porque era isso que eu sempre fiz. Organizar. Resolver. Era assim que eu trabalhava no hospital. E se eu conseguia organizar plantões inteiros, emergências, crises, por que não conseguiria organizar isso? Comecei a lembrar de quem eu era. Helena Cardoso. Enfermeira, profissional, competente. Lembrei da primeira vez que salvei uma vida. Eu tinha 27 anos, ainda auxiliar. Uma criança engasgou no ambulatório. A médica não estava. Era só eu. Fiz Heimlich. A criança cuspiu o pedaço de bala. Respirou, chorou, viveu. Eu fiz isso. Lembrei dos plantões de 12 horas. Pés inchados. Cansaço absurdo. Mas sempre firme. Sempre presente. Sempre cuidando. Lembrei de quando cuidei do José. 2 anos de câncer do pâncreas antes do AVC final. 2 anos limpando, medicando, consolando. Vendo o homem que eu amava definhar. Mas nunca desistindo. Nunca abandonando.
Eu fiz tudo isso. E agora estava ali, escondida, humilhada, aceitando migalhas? Não. Aquela não era eu. Aquela mulher no espelho, fantasma, sombra. Aquela não era Helena Cardoso. Helena Cardoso lutava. Sempre lutou. Só tinha esquecido disso por um tempo. Mas estava lembrando. Na 4ª semana, Beatriz ligou. Helena, meu marido terminou a investigação. Preciso te ver. Hoje. O coração disparou. O que ele descobriu? Pessoalmente, Helena. Não posso falar por telefone. Mesma café. Mesma mesa. Mas dessa vez eu estava diferente. Ainda assustada. Ainda frágil. Mas diferente. Beatriz chegou com o marido, Fernando. Um homem sério, óculos grossos, pasta executiva. Sentaram. Fernando abriu a pasta. Tirou documentos. Dona Helena, eu vou ser direto. Assenti. Não houve reforma alguma na casa de Valinhos. Nenhuma nota fiscal registrada. Nenhum alvará. Nenhum comprovante. Os R$ 80.000 não foram usados em reforma. Engoli seco. E quanto ao investimento? Não há registro de aplicação financeira em seu nome nos últimos 2 anos. Nenhuma. Os R$ 100.000 não foram investidos. O mundo parou. Mas então, onde está meu dinheiro? Fernando virou uma página. Mostrou uma cópia de escritura. Aqui. Sua filha e seu genro compraram uma sala comercial em janeiro deste ano. 1 mês depois que a senhora se mudou. 60 metros quadrados em um prédio corporativo em Campinas. Valor: R$ 320.000. Olhei para o documento. Nome da Camila, nome do Fábio. Data: janeiro de 2024. Eles deram entrada de R$ 180.000. Em espécie, 180.000. Exatamente o valor que eu dei para eles. E tem mais. O imóvel está alugado para uma clínica médica. Rende R$ 5.500 por mês. Dinheiro que eles não declaram. R$ 5.500 por mês. Com o meu dinheiro. Enquanto me tratavam como lixo. Não houve investimento perdido, dona Helena. Houve apropriação. Eles pegaram seu dinheiro e usaram para investimento deles. Sem sua autorização. Sem te contar. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, mas eu não conseguia processar direito. Fernando continuou. Isso é crime, estelionato, apropriação indébita, com agravante, porque a senhora é idosa e tem vínculo familiar. A lei é clara nisso. Fiquei ali, olhando para aqueles papéis. Prova. Prova do que eu já sabia no fundo. Mas ver ali, preto no branco, minha filha que eu carreguei, que eu criei, que eu paguei faculdade, tinha me roubado. Beatriz segurou minha mão. Helena, você não precisa aceitar isso. Olhei para ela. Existe advogado especializado em crimes contra idosos. Meu marido conhece um excelente, Dr. Marcelo Ferreira. Se você quiser, eu posso marcar. Processar minha própria filha? Ela roubou de você, Helena. Planejadamente, friamente. Fiquei em silêncio, pensando em tudo que eu tinha feito por ela. As noites em claro quando ela era bebê. Os turnos dobrados para pagar escola, a faculdade, o casamento. E ela tinha feito isso comigo. Eu quero conhecer o advogado. Fernando assentiu. Pegou o celular, fez uma ligação, conversou baixo, desligou. Amanhã, 14h, escritório dele no centro de Campinas. No dia seguinte, saí de casa sem avisar ninguém. De novo. O escritório era pequeno, mas profissional. Dr. Marcelo era um homem de uns 50 anos. Calmo, direto. Mostrei tudo para ele. Os documentos que Fernando conseguiu. Meu caderninho com anotações. Comprovante da venda da minha casa. Tudo. Ele foi lendo. Conferindo. Anotando. Quando terminou, tirou os óculos. Dona Helena, a senhora tem um caso fortíssimo.
As provas são irrefutáveis. Eu posso ganhar? Pode. E deve entrar com a ação. Isso é crime. E crimes têm consequências. Fiquei quieta. Dona Helena. A voz dele ficou mais suave. Eu sei que é sua filha. Sei que é difícil. Mas o que fizeram com a senhora é inaceitável. Ilegal. Imoral. Pensei na Camila. Na menina que eu criei. Na mulher que ela se tornou. Pensei em mim. Em tudo que eu construí. Em tudo que eu perdi. Pensei em todas as outras mulheres que talvez estivessem passando pela mesma coisa. Filhos manipuladores, famílias aproveitadoras, idosas roubadas. Se eu não fizesse nada, estava dizendo que era aceitável. Eu quero processar. Dr. Marcelo assentiu. Então vamos começar. Mas, Dona Helena, tem uma coisa. A senhora ainda está morando com eles? Estou. Isso vai ser complicado. Assim que receberem a citação, vai ficar insustentável continuar lá. Eu sabia. Eu tenho 350 mil na aplicação, do resto da venda da casa. Então, a senhora tem condições de alugar um lugar. Meu conselho? Saia antes de entrar com o processo. Organize tudo. Pegue seus documentos, suas coisas e vá, sem avisar. Não dê tempo para reação. Fez sentido. Quanto tempo para preparar o processo? 2 semanas para reunir tudo e protocolar. Então eu tenho 2 semanas para planejar minha saída. Saí dali com um plano. Pela primeira vez em meses, eu tinha um plano. As 2 semanas seguintes passei organizando. Separei meus documentos importantes. RG, CPF, cartões, comprovantes. Coloquei tudo numa pasta escondida debaixo do colchão. Separei minhas roupas, as poucas que eu tinha. Dobrei. Guardei numa mala pequena no fundo do guarda-roupa. As fotos de família que eu tinha trazido, guardei também. Fotos do José, da Camila criança, da minha vida. Procurei apartamentos para alugar em Campinas. Pelo computador da biblioteca pública, para não deixar rastro. Achei um mobiliado no Cambuí. Um quarto, 2.400 por mês. Disponível imediato. Liguei. Agendei visita. Fui ver. Era pequeno, mas limpo. Tinha o básico. Aceitei. Paguei primeiro mês mais caução com transferência da aplicação. Peguei as chaves. Mas não mudei ainda. Esperava o dia certo. Ninguém percebeu nada. Ninguém prestava atenção em mim mesmo. Na véspera de sair, fiquei acordada a noite toda. Pensando, lembrando. Me preparando emocionalmente. Lembrei da minha casa no Taquaral, do jardim, da jabuticabeira, das tardes na varanda. Lembrei do José, de como éramos felizes. Simples, mas felizes. Lembrei da Camila pequena, aquela menininha doce que me abraçava, que dizia, "Te amo, mãe", todo dia. Quando aquilo tinha mudado? Quando ela tinha virado essa pessoa? Ou sempre foi assim e eu não quis ver? Não importava mais. O que importava era que eu tinha uma escolha: aceitar ou lutar. E eu escolhi lutar. Se você está acompanhando até aqui, me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que confiou na pessoa errada? Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois mudou tudo e pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. No dia marcado, esperei todo mundo sair. Camila para o trabalho, Fábio para a empresa, Pedro e Marina para a escola, Lucas para o colégio. Quando a casa ficou vazia, agi rápido. Peguei minha mala, minha pasta de documentos, minha bolsa. Escrevi uma carta curta. Coloquei na mesa da cozinha. Procurem advogado. O meu já tem tudo. Helena. Só isso. Liguei para Beatriz. Ela veio me buscar. Colocamos tudo no carro dela. Olhei para aquela casa pela última vez. Aquela prisão onde passei 6 meses. Não senti pena. Não senti saudade. Senti alívio. Vamos, disse para Beatriz. E fomos. Para meu apartamento novo. Pequeno,
Simples, mas meu. Quando entrei, coloquei a mala no chão. Olhei em volta. Uma sala pequena com cozinha americana. Um quarto, um banheiro. Mas era meu. Ninguém podia me mandar embora dali. Ninguém podia me humilhar. Ninguém podia me fazer sentir invisível. Sentei no sofá que veio com o apartamento. Respirei fundo. Livre. Meu celular tocou. Camila. Ignorei. Tocou de novo. De novo. De novo. Desliguei o celular. Dr. Marcelo tinha me orientado. Não atenda. Não responda. Não entre em contato. Todo contato agora é através de mim. Na segunda-feira, ele entrou com o processo. Ação civil. Representação criminal. Tudo. A petição era clara. Restituição de R$ 180 mil corrigidos, mais danos morais, mais bloqueio dos aluguéis da sala comercial. Camila ligou 60 vezes naquela semana. Fábio também. Mensagens desesperadas, depois raivosas, depois suplicantes. Bloqueei todos. E pela primeira vez em meses dormi a noite inteira. Os primeiros dias no apartamento foram estranhos. Acordava e por uns segundos não sabia onde estava. Depois lembrava. Meu apartamento. Meu espaço. Minha liberdade. O lugar era pequeno. Mobiliado com o básico. Sofá cinza. Mesa com 2 cadeiras. Cama de casal. Mas era limpo, organizado e completamente meu. Comecei a criar rotina. Acordava cedo. Fazia café. Tomava meus remédios para pressão. Sentava na janela que dava para a rua. Olhava o movimento. A vida acontecendo. Beatriz vinha me ver dia sim, dia não. Trazia comida, companhia, conversas. Como você está, Helena? Melhor. Muito melhor. E era verdade. Mesmo com toda a ansiedade do processo, eu estava melhor. Porque não estava sendo humilhada. Não estava invisível. Não estava presa. Dr. Marcelo ligava para me manter informada. Dona Helena, eles foram citados. Receberam a notificação. Meu coração apertou. E? Vão contestar, claro. Mas as provas são irrefutáveis. O juiz já analisou o pedido de liminar. Liminar? Para bloquear os aluguéis da sala comercial. O dinheiro da entrada veio da senhora. Então os frutos desse investimento também são seus. Pedi que os aluguéis sejam depositados diretamente numa conta sua até resolução do caso. O juiz pode conceder isso? Pode. E com as provas que temos, é bem provável. Uma semana depois, a liminar saiu. Deferida. Os aluguéis da sala comercial, 5.500 por mês, seriam depositados direto na minha conta. Quando o primeiro depósito caiu, 10 dias depois, sentei no sofá e chorei. Não era pelo dinheiro, era pela justiça. Era por ter lutado, era por não ter ficado quieta. Mas tinha mais descobertas vindo. Dr. Marcelo me ligou numa tarde. Dona Helena, minha equipe investigou mais a fundo e encontramos algo preocupante. O quê? O Fábio tem outras dívidas. Muitas. Cartão de crédito no limite. Empréstimos. Financiamentos. Ele está com o nome sujo há 2 anos. 2 anos. Antes mesmo de eu ir morar com eles. Dona Helena, eu acho que eles planejaram isso. Precisavam de dinheiro. Viram na venda da sua casa uma oportunidade. Senti o chão sumir de novo. A Camila sabia? Pelas movimentações bancárias, sim. Ela é titular conjunta da sala comercial. Assinou tudo. Estava junto no plano. Minha filha. Minha filha sabia. Planejou. Executou. Tem mais uma coisa. Estou tentando conseguir acesso a registros de mensagens, e-mails. Se acharmos prova de que eles discutiram isso antes, fortalece muito nosso caso. Como consegue isso? Legalmente. Através do processo. Quebra de sigilo. Desliguei. Fiquei sentada. Processando. Não foi descuido. Não foi má gestão. Foi plano. Desde o começo. As semanas foram passando. Setembro. Outubro.
Eu no apartamento reconstruindo minha vida aos poucos. Voltei a encontrar com antigas colegas do hospital. Marcamos almoço. Coloquei a conversa em dia. Não contei tudo. Não ainda. Mas era bom estar ali. Fazer parte de algo. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade na igreja perto do apartamento. Artesanato às quintas. Conversas. Café. Riso. Tinha dias ruins. Dias que eu acordava e chorava. Chorava pela filha que eu perdi. Pela família que se despedaçou. Pelos netos que não via mais. Mas tinha dias bons também. Dias que eu acordava e agradecia. Por estar viva. Por estar livre. Por ter tido coragem. Em novembro, o Dr. Marcelo me ligou animado. Dona Helena, conseguimos. Quebra de sigilo aprovada. Acharam alguma coisa? Muito. Muita coisa. Conversas entre o Fábio e a Camila. Planejando. Discutindo. Desde agosto de 2023. Agosto. 1 mês antes do assalto. 2 meses antes de eu aceitar me mudar. Tem uma conversa específica que... Bem, a senhora precisa ver. Ele mandou por e-mail. Print de mensagem entre Camila e Fábio. Camila. Minha mãe não vai aceitar vir morar aqui. Ela é teimosa. Fábio. Tem que fazer ela ter medo. Insistir no perigo de morar sozinha. Camila. E se não funcionar? Fábio. Vai funcionar. Idosa com medo aceita qualquer coisa. Camila. E o dinheiro da venda? Fábio. A gente fala que é para reforma e investimento. Ela não vai questionar. A gente usa para sala comercial. Resolve nossa vida. Camila. E depois? Fábio. Depois ela fica aqui ajudando com as crianças. De graça. Problema resolvido. Li aquilo 3 vezes. 4. 5. Cada palavra era uma facada. Idosa com medo aceita qualquer coisa. Problema resolvido. Como se eu fosse problema. Como se eu fosse coisa. Liguei para Dr. Marcelo. Isso é suficiente? Mais que suficiente. Isso prova premeditação, planejamento, intenção de fraudar desde o início. E agora? Agora a gente junta isso com o resto das provas e espera a audiência. Mas, dona Helena, com isso aqui, eles não têm defesa. Dezembro chegou. E com ele a sentença de primeira instância. Dr. Marcelo me ligou numa manhã de quinta. Dona Helena, saiu a decisão. Segurei o telefone com força. Procedente. Totalmente procedente. Fechei os olhos. Respirei. Fábio e Camila foram condenados a devolver os 180 mil corrigidos. Com juros e correção, dá 205 mil. Parcelado em 12 mil mensais durante 18 meses. 205 mil. Eu ia receber de volta. Com correção. O bloqueio dos aluguéis foi mantido. Os 5.500 continuam vindo direto para a senhora. E danos morais? 30 mil. O juiz considerou a vulnerabilidade da vítima idosa e vínculo familiar como agravantes. 30 mil. Por humilhação. Por dor. Por traição. Total. 235 mil a receber. Eles podem recorrer? Podem, mas com as provas, especialmente as mensagens, é difícil reverter. Desliguei. Sentei no sofá. Justiça tinha sido feita. Olhei em volta do meu apartamento pequeno. Simples. Meu. Com o dinheiro das primeiras parcelas, mais os aluguéis, eu podia me mudar para um lugar melhor, maior, mais confortável. Comecei a procurar. 2 quartos. Ainda no Cambuí. 3.200 mensais. Em 2 semanas, fechei. Comecei a mobiliar. Aos poucos, sem pressa. Cada móvel que eu escolhia era uma pequena vitória. Sofá novo, bege, macio. Mesa de jantar de madeira. Estante para meus livros. Plantas para a varanda. Montei meu quarto com cuidado. Cama nova. Colcha que eu escolhi. Criado mudo simples, mas bonito. Cortina que deixava o sol da manhã entrar. Mudei no final de dezembro. Beatriz me ajudou. Algumas amigas do grupo da igreja também apareceram.
Primeira noite no apartamento novo, sentei no sofá bege. Olhei em volta. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda pequena com plantas. Não era a casa de 3 quartos que eu tinha no Taquaral. Era menor, mais simples, mas era meu. Construído por mim, com meu dinheiro recuperado, com minha dignidade reconquistada. Ninguém podia tirar isso de mim. Nunca mais. Janeiro chegou trazendo calor de verão e uma sensação de recomeço. Eu no meu apartamento novo, acordando com o sol entrando pela janela do quarto, tomando café na varanda pequena, regando minhas plantas. Tinha uma rotina agora, real, saudável. Grupo da igreja às quintas, caminhada no parque às terças e sábados, almoço com as antigas colegas do hospital uma vez por mês, consultas médicas em dia, vida. O dinheiro chegava regularmente, 12.000 das parcelas, 5.500 dos aluguéis. Total, 17.500 por mês, além da minha aposentadoria. Eu não precisava de tudo isso. Estava juntando, guardando, reconstruindo minha reserva financeira. Mas mais importante que o dinheiro era a paz. Acordar sem medo, sem sentir que estava incomodando, sem ser invisível. Doutor Marcelo ligava de vez em quando para atualizar sobre o processo. Dona Helena, eles entraram com recurso. Era esperado? Era. Mas dificilmente vai mudar alguma coisa. As provas são sólidas demais. Camila e Fábio tentaram me ligar algumas vezes no primeiro mês. Depois pararam. Mensagens também pararam de chegar. Eu bloqueei tudo mesmo. Não queria contato. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Estava numa tarde de terça, voltando da caminhada no parque, quando encontrei ele. Portaria do prédio. Fábio sentado no banco da recepção. Magro, envelhecido. Olheiras profundas, roupa amarrotada. Quando me viu, levantou. Helena! Parei. Meu coração disparou. Quis sair correndo, mas não saí. O que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Pessoalmente. O porteiro não deixou subir. Eu tô esperando faz 2 horas. Olhei para o porteiro. Ele acenou confirmando. Eu não tenho nada para falar com você. Por favor, 5 minutos. Só 5 minutos. Algo na voz dele. Desespero. Dor real. Olhei em volta. O porteiro estava ali. Era área pública. Seguro. 5 minutos, aqui mesmo. Sentamos nos bancos da recepção. Distantes. Eu tensa. Ele quebradiço. Ficamos em silêncio por uns segundos. Ele olhando para as mãos. Eu esperando. Helena, eu não sei por onde começar. Começa pela verdade. Pela primeira vez, me conta a verdade. Ele respirou fundo. A verdade é que eu ferrei com tudo. Com tudo, Helena. 2 anos atrás eu tinha umas dívidas. Dívidas grandes. Cartão, empréstimo, investimento que deu errado. Eu estava afundado. E quando você falou que ia vender a casa, eu vi uma saída. Uma forma de resolver tudo de uma vez. Roubando de mim. Ele fechou os olhos. Eu convenci a Camila. Falei que a gente ia cuidar bem de você, que você ia ficar melhor com a gente, que ia ser bom para todo mundo. Mas no fundo eu só queria o dinheiro. Ali estava, a confissão. A Camila concordou? No começo ela resistiu, mas eu insisti. Falei que era a única forma, que depois dava tudo certo. Ela confiou em mim e aceitou. Vocês planejaram tudo. As mensagens provam. Ele abriu os olhos, olhou para mim. Eu sei, e eu me arrependo todo dia. Todo maldito dia. E a humilhação no aniversário do Lucas? Aquilo também foi planejado? Não. Aquilo foi desespero. Você perguntou sobre o chalé na frente de todo mundo e eu entrei em pânico. Eu sabia que não tinha como explicar. Então, eu explodi. Pra calar você. Pra ninguém perguntar mais. Funcionou. Você me calou. Me destruiu. As lágrimas dele começaram a cair. Eu sei
Eu sei o que eu fiz. E eu perdi tudo por causa disso. O que você perdeu? Ele limpou as lágrimas com a mão. A Camila pediu divórcio. Mês passado. Meu coração apertou. O quê? Quando o dinheiro começou a apertar com as parcelas, quando os aluguéis foram bloqueados, ela começou a mudar, a me culpar, a dizer que a ideia tinha sido minha, que eu tinha arrastado ela para isso. Foi sua ideia. Foi. Mas ela concordou. Ela assinou tudo. Ela sabia. Ele respirou trêmulo. Aí eu descobri, por acaso, celular dela desbloqueado em cima da cama, mensagens com um cara, colega de trabalho. Eles estavam juntos há 2 anos. 2 anos. Desde antes de eu ir morar lá. Ela estava com ele o tempo todo. Usando eu. Usando você. Usando a situação toda. E agora? Agora ela quer o divórcio. Quer metade de tudo. Mas não tem nada para dividir. Só dívida. E a obrigação de pagar você. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, desesperados. Os meninos não falam comigo. O Lucas me odeia. A Marina chora quando me vê. O Pedro tem pesadelo. Meus pais cortaram relação. Meus amigos sumiram. Meu trabalho. Eu quase fui demitido por falta de concentração. E você quer que eu sinta pena? Não, não quero pena. Eu mereço tudo isso. Eu sei que mereço. Então, o que você quer? Ele respirou fundo, as lágrimas caindo mais forte agora. Eu quero pedir perdão. De verdade, sem esperar nada em troca. Eu errei. Errei feio. Fui covarde. Fui ladrão. Fui cruel. Olhei para ele. Aquele homem quebrado, destruído pelas próprias escolhas. Parte de mim sentiu pena. Pequena, mas sentiu. Parte de mim sentiu satisfação. Justiça sendo feita. Mas a maior parte sentiu apenas tristeza. Por tudo. Por todos nós. Fábio. Durante muito tempo eu te vi como filho. Quando você casou com a Camila, eu te recebi de braços abertos. Você sempre foi bom comigo. Atencioso. Presente. Por isso dói mais. Porque não foi um estranho que me roubou. Foi alguém que eu amava. Ele soluçava agora, mãos no rosto. Eu não sei se eu consigo te perdoar. Não sei se algum dia vou conseguir. O que você fez comigo foi cruel. Foi calculado, foi covarde. Eu sei. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo por justiça, por dignidade. Porque ninguém tem direito de me tratar daquele jeito. De roubar de mim. De me fazer sentir invisível. Levantei. O processo vai continuar. Eu vou receber meu dinheiro de volta. Todo ele. E vocês vão pagar. Porque é isso que acontece quando você comete crimes. Consequências. Eu aceito. Eu vou pagar. Eu prometo. Não é sobre aceitar. É sobre responsabilidade. Sobre você aprender que ações têm peso. Que você não pode usar pessoas. Que idosa não é problema a ser resolvido. É gente. Com sentimentos. Com dignidade. Com direitos. Ele continuava sentado. Destruído. E quanto a Camila, eu não quero falar com ela. Não agora. Talvez nunca. Ela é minha filha. Sempre vai ser. Mas o que ela fez não tem volta fácil. Comecei a andar para o elevador. Helena. Parei, não virei. Eu sinto muito. De verdade. Do fundo do coração. Você não merecia nada disso. Não respondi. Entrei no elevador. Subi. Quando cheguei no apartamento, fechei a porta. Encostei nela. Respirei. Tinha visto ele. Tinha ouvido as desculpas. Tinha visto ele chorar. E não tinha mudado nada. Porque perdoar não era esquecer. Perdoar não era voltar atrás. Perdoar não era aceitar ser tratada daquele jeito de novo. Perdoar era eu conseguir seguir em frente. Livre. Sem carregar ódio que só ia me fazer mal. Mas seguir em frente não significava levar ele junto. Sentei no sofá bege. Olhei pela janela. O sol estava se pondo. Céu laranja e rosa. Bonito.
Peguei meu celular. Liguei para Dr. Marcelo. Doutor, o Fábio veio aqui. O quê? Quando? Agora há pouco. Ele pediu perdão. Confessou tudo. Disse que a Camila está pedindo divórcio. Isso pode ajudar nosso caso. Eu sei. Mas eu não quero mudar nada. Quero meu dinheiro. Todo ele. Mantém tudo como está. Perfeitamente. Desliguei. Olhei em volta do meu apartamento. Meu espaço. Minha paz. Tinha feito a coisa mais difícil. Tinha olhado para o homem que me destruiu. Tinha ouvido as desculpas. Tinha visto o arrependimento. E tinha escolhido mim mesmo assim. Os meses foram passando. Janeiro, fevereiro, março, abril. Cada mês que passava, eu ficava mais forte, mais inteira, mais eu. As parcelas continuavam chegando. 12 mil religiosamente. Os aluguéis também. 5.500. Minha aplicação estava crescendo de novo. Já tinha quase 400 mil guardados. Segurança, futuro, independência. Mas o dinheiro era só consequência. O que realmente importava era quem eu tinha me tornado. Ou melhor, quem eu tinha voltado a ser. Helena Cardoso, enfermeira, forte, digna, inteira. O grupo da igreja virou parte importante da minha vida. Conheci mulheres incríveis. Algumas viúvas como eu. Outras divorciadas. Outras solteiras. Todas recomeçando. Todas lutando. Todas vencendo do seu jeito. Uma delas, Dona Marta, tinha passado por situação parecida. Filho que pegou o dinheiro dela para investimento. Perdeu tudo. Ela processou também. Ganhou. A gente conversava muito. Sobre dor, sobre recomeço, sobre perdão que não significa volta. Você fez certo, Helena, ela me disse uma vez. Família que rouba não é família. É criminoso com sobrenome igual. Beatriz continuava presente. Almoçávamos juntas toda semana. Ela tinha virado minha melhor amiga. Minha irmã que a vida me deu. Você está linda, ela disse num desses almoços. Mais viva, mais você. E era verdade. Eu tinha cortado o cabelo, comprado roupas novas, voltado a me cuidar. Não por vaidade, mas por amor próprio, por respeito comigo mesma. Em maio, o recurso foi julgado, negado. A sentença foi mantida integralmente. 205 mil em parcelas, 30 mil de danos morais, aluguéis bloqueados, tudo mantido. Dr. Marcelo ligou animado. Dona Helena, acabou. Não tem mais recurso possível. Você ganhou definitivamente. Desliguei. Sentei no sofá. Ganhei. Não ganhar dinheiro de volta. Isso era consequência. Eu tinha ganhado minha dignidade, minha voz e meu lugar no mundo. Tinha provado que não aceitava, que lutava, que valia. Uma tarde de junho, voltando do supermercado, encontrei Pedro na rua. Meu neto mais novo. 10 anos agora. Ele estava com um amigo voltando da escola. Me viu. Parou. Vó. Meu coração apertou. Primeira vez que via um dos netos em 6 meses. Oi, Pedro. Ele largou a mochila. Correu. Me abraçou. Forte. Apertado. Desesperado. Vó, eu senti tanta saudade. Segurei ele. Aquele menino. Meu netinho. Eu também, meu amor. Eu também. A gente ficou ali, abraçados, chorando um pouquinho os dois. Quando soltou, ele me olhou. Vó, o que aconteceu? Por que você foi embora? Por que os pais divorciaram? Por que tudo ficou tão ruim? Como explicar para uma criança de 10 anos? Adultos às vezes fazem escolhas erradas, meu amor. E essas escolhas têm consequências. Você vai voltar? Não, Pedro. Eu não vou voltar. Mas você pode me visitar quando quiser, se sua mãe deixar. Ela não deixa. Ela não deixa a gente nem falar de você. Claro que não deixa. Então guarda meu número. Quando você for maior, quando puder decidir sozinho, me liga. Eu vou estar aqui. Ele anotou no celular. Me abraçou de novo. Foi embora com um amigo.
Fiquei ali na calçada, olhando ele ir embora. Meu neto. Um dos 3. Talvez um dia os outros também viessem. Talvez não. Não dependia de mim. Mas se viessem, eu estaria aqui. Inteira. Pronta. Com dignidade. Julho chegou. 1 ano desde que tudo tinha começado. Desde aquele aniversário terrível. Fiz uma festa pequena no meu apartamento. Beatriz, Dona Marta, algumas amigas da igreja, Doutor Marcelo e a esposa. Comida simples, mas gostosa. Conversas, risadas. No final da noite, quando todos foram embora, sentei na varanda. Olhei para a cidade lá embaixo. Luzes acesas, vida acontecendo. Pensei em tudo que passei, em tudo que perdi, em tudo que ganhei. Perdi minha casa no Taquaral, perdi minha filha, perdi meus netos, pelo menos temporariamente. Perdi a ilusão de família perfeita. Mas ganhei eu mesma de volta. Ganhei dignidade, ganhei voz, ganhei paz. Tinha errado? Tinha. Errado feio. Errado ao sair da minha casa. Errado ao confiar cegamente. Errado ao entregar minha independência de bandeja. Mas tinha acertado também. Acertado em lutar. Acertado em não aceitar. Acertado em escolher mim. Peguei meu celular. Abri a câmera. Me gravei. Como se estivesse falando com alguém do outro lado. Meu nome é Helena. Tenho 72 anos. E eu cometi um erro. Saí da minha casa para morar com minha filha. Perdi 180 mil reais. Fui humilhada. Fui roubada. Fui descartada. Respirei fundo. Mas eu não aceitei. Eu lutei, processei, ganhei. Recuperei meu dinheiro. Recuperei minha dignidade. Recuperei minha vida. Olhei direto para a câmera. Se você está pensando em fazer o que eu fiz, para. Pensa 10 vezes. Enquanto você puder, enquanto tiver saúde, enquanto tiver condições, fica na sua casa. Mantém sua independência. Porque quando você entrega tudo, às vezes não tem volta. Pausa. Se você já fez o que eu fiz, se já está numa situação parecida, escuta o que eu vou te dizer. Você não tem que aceitar. Você não merece ser humilhada. Você não merece ser roubada. Você tem direitos. Você tem dignidade. E você pode lutar. Procura ajuda. Conversa com alguém de confiança. Procura advogado. Não fica quieta. Porque ficar quieta é dizer que é aceitável. E não é. Família de verdade não rouba. Família de verdade não humilha. Família de verdade respeita. Pausa longa. Eu errei ao sair da minha casa. Mas acertei ao lutar para ter uma nova. E essa aqui ninguém tira de mim. Nunca mais. Parei a gravação. Não ia postar em lugar nenhum. Era só para mim. Para lembrar. Guardei o celular. Fiquei ali na varanda. O vento morno da noite. O barulho distante da cidade. A paz. Pensava em Camila às vezes. Minha filha. Me perguntava como ela estava. Se estava bem, se arrependia. Mas não tentava contato. Não procurava saber. Não estava pronta. Talvez um dia. Daqui muitos anos. Quando a ferida cicatrizasse mais. Mas não agora. Não hoje. Hoje eu precisava cuidar de mim. Proteger o que eu tinha construído. Guardar minha paz. Agosto. Setembro. Outubro. A vida continuava. Simples. Tranquila. Minha. Caminhadas no parque. Grupo da igreja. Almoços com amigas. Consultas médicas. Livros. Plantas. Tardes na varanda vendo o sol se pôr. Nada extraordinário. Mas extraordinário justamente por ser simples. Por ser escolha minha. Por ser livre. Em novembro comecei a fazer trabalho voluntário. Hospital de crianças. 2 vezes por semana. Conversando com elas. Lendo histórias. Fazendo companhia. Voltei ao ambiente que eu amava. Hospital. Cuidado. Gente. As crianças me adoravam. Vó Helena. Elas me chamavam. Meu coração enchia. Eu tinha perdido meus netos.
mas tinha ganhado dezenas de outras crianças que precisavam de carinho. Dezembro chegou trazendo fim de ano, calor, festas, retrospectivas. Fiz a minha também. Há um ano eu estava naquele quarto de hóspedes em Valinhos, invisível, humilhada, perdida. Agora estava no meu apartamento, livre, inteira, viva. Tinha sido um ano de luta, de dor, de aprendizado. Mas tinha valido a pena. Cada lágrima, cada processo, cada escolha difícil. Porque eu tinha aprendido a coisa mais importante, que eu valia. Que eu merecia respeito. Que eu não precisava aceitar migalhas. Réveillon passei com Beatriz e o marido dela. Ceia gostosa, conversas, brinde à meia-noite. A você, Helena, Beatriz disse. A mulher mais corajosa que eu conheço. A mim, eu respondi. E a todas nós que lutamos, que não aceitamos, que recomeçamos. Brindamos. 2025 começou com sol, com calor, com vida. Janeiro de novo. Um ano desde que eu tinha saído daquela casa. Um ano desde que tinha começado minha luta. Um ano desde que tinha recuperado minha dignidade. Sentei na varanda numa manhã de quinta. Café quentinho na mão. Sol batendo no rosto. Plantas verdes ao redor. Olhei para a cidade acordando. O movimento começando. A vida acontecendo. E sorri. Um sorriso pequeno. Tranquilo. De quem fez as pazes consigo mesma. Porque eu tinha aprendido. Tinha errado, sim. Mas tinha acertado em não ficar quieta. Tinha perdido, sim. Mas tinha ganhado de volta o que realmente importava. Eu mesma. Tinha sofrido, sim. Mas tinha crescido, fortalecido, renascido. E agora estava ali. 72 anos. Inteira. Livre. Em paz. Peguei meu celular. Olhei a data. 19 de janeiro de 2025. Exatamente um ano desde que tinha saído daquela casa. Um ano de reconstrução. Pensei em todas as mulheres que talvez estivessem passando pela mesma coisa agora. Sendo pressionadas a sair de casa. Sendo manipuladas. Sendo roubadas. Pensei em quantas ficavam quietas. Por medo. Por vergonha. Por achar que não tinha jeito. E quis gritar para todas elas. Tem jeito. Sempre tem jeito. Mas não podia gritar para todas. Podia apenas viver minha vida. Ser exemplo silencioso. Mostrar que é possível. Terminei meu café. Levantei. Entrei no apartamento. Olhei em volta. Cada canto. Cada móvel. Cada planta. Tudo ali era resultado de luta. De coragem. De amor próprio. E ninguém podia tirar isso de mim. Fui até o espelho do quarto. Aquele mesmo exercício que fazia há meses. Olhei para mim. Cabelo branco bem cortado. Rosto com rugas que contavam histórias. Olhos. Os olhos estavam vivos. Brilhando. Oi, Helena, disse para meu reflexo. Você conseguiu. E tinha conseguido mesmo. Esta história chegou ao fim. Mas o aprendizado nunca acaba, não é? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas quedas, suas vitórias. Se essa história te tocou de alguma forma, se te alertou, se te deu força para não aceitar o inaceitável, deixa teu like aí embaixo. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? Conhece alguém que está passando por isso? Ou talvez você mesma esteja? Não fica quieta. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece uma vida inteira. Não migalhas. Tem tantas outras histórias aqui no canal. Histórias de mulheres que lutaram, que venceram, que recomeçaram. Se quiser continuar acompanhando, se inscreve no canal. Tem sempre uma nova história chegando. E lembra, nunca é tarde para lutar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer, eu mereço mais. Enquanto você tiver vida, você tem chance de reconstruir, de renascer, de ser livre. Um abraço forte no teu coração. E que você nunca precise viver o que eu vivi.
Mas se precisar, que você tenha coragem de lutar, como eu tive.